Olá pessoal, aqui é o professor Mário em parceria com o professor Fausto, primeiros anos. A gente vai resolver dois exercícios, tá? A partir de agora. Dois exercícios são do livro de Física 1, Física para o Ensino Médio, Mecânica, né? Dos autores Kazuhito e Fuki, tá? O ano dele é 2013, terceira edição. Então vamos lá. O exercício fala o seguinte, ó. Em uma cama elástica, um ginasta é alcançado verticalmente para cima e atinge. É lançado, tá? O livro veio meio errado aí. É lançado verticalmente para cima e atinge a elevação máxima de 5 metros em relação a ela. Escreva no caderno as leis horárias de altura e de velocidade, bem como a equação de Torricelli para o movimento em que o rapaz alcança a altura máxima nas seguintes escolhas de ponto de origem, movimento e tal. É esse esquema aqui. O cara salta, certo? Aqui de baixo, ele atinge uma altura máxima. Eventualmente ele vai voltar a cair. Mas ele quer que você escreva as equações horárias. O que são as equações horárias que a gente aprendeu até agora? São equações que dependem do tempo. Né? A gente tem aqui a equação horária para velocidade, para posição, e tem também, vou chamar aqui de equações horárias, e aqui tem a equação de Torricelli, certo? Agora, para escrever as equações horárias, né, a gente precisa saber quem é V0, quem é a aceleração e quem é a posição inicial. Porque a equação horária tem que depender apenas do tempo, certo? Então, se eu sei a velocidade inicial, beleza, sei a velocidade inicial. Se eu sei a aceleração, beleza, sei a aceleração. E se eu sei a posição inicial, tranquilo. Eu consigo escrever as equações horárias. Porém, olha só, quando ele é lançado aqui de baixo, né, vou colocar uma cor vermelha aqui. Quando ele sobe aqui embaixo, ele tem uma certa velocidade. Ele já sai com a velocidade aqui, senão ele não consegue subir. Quando ele chega aqui em cima, a velocidade dele é o quê? Zero. Vocês viram no vídeo da aula que na videoaula que quando chega na altura máxima é hora de voltar para trás. Para voltar, tem que parar. Você para e começa a descer, certo? E que essa altura, né, que ele sobe, ele já falou quanto que é, ó. É 5 metros. Então, se a gente olhar aqui na equação de Torricelli, a gente tem essa aqui é a velocidade inicial dele, né? Quando ele sai daqui de baixo, ele tem uma velocidade inicial. Lá em cima, a velocidade final dele é zero, porque ele já vai começar a voltar. Está indo para voltar. Então, eu tenho a velocidade final, tenho a velocidade inicial e a aceleração. Qual é a aceleração que está atuando aqui o tempo inteiro? A gente sabe que a aceleração da gravidade é quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Mas espera aí, professor, nesse referencial aí eu estou falando que tudo que está para cima é o quê? Positivo. A minha gravidade sempre é para baixo, então nesse problema meu aqui eu vou ter que colocar um menos nela, tá? Vamos usar a equação de Torricelli para a gente descobrir então qual que é a velocidade inicial. A gente tem a final, não tem a inicial, tem a aceleração e tem o tanto que ele andou. O tanto que ele andou foi 5 metros, daqui de baixo até lá em cima, certo? Substituindo nessa equação, a gente tem o quê? Escrever aqui, substituindo em Torricelli. A gente vai ter que velocidade final é a velocidade com que ele chega lá em cima. A gente está olhando só o movimento de subida dele, certo? Chegou lá em cima, a velocidade é zero. Lá embaixo eu não sei. Vou chamar de V0. Mais 2 vezes quanto que vale a minha aceleração nesse referencial? Menos 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o deslocamento. Ele deslocou 5 metros, certo? Se a gente reorganizar isso daqui, sabe que 0 ao quadrado é 0. V0 ao quadrado, não sei quem é V0 ainda. Mais com menos, menos. Com mais, menos. Menos. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5, 100. Ó, vou fazer até aqui do lado, que a gente tem um espacinho, ó. Se eu passar o 100 para o outro lado, eu vou ter algo do tipo 100 é igual a V0 ao quadrado. Naturalmente, se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, né?
É isso? Lembra que o professor Maia ensinou assim? Raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de V0 ao quadrado, 0. Então, ó, a velocidade inicial com que ele sai lá embaixo da cama elástica é de 10 metros. Ah, beleza. Então agora eu tenho tudo que eu preciso para escrever as equações horárias. Eu tenho a velocidade inicial, tenho a posição inicial, que é a altura 0, tenho a posição final, que é de 5 metros, tenho a aceleração, que é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Vamos escrever as equações horárias? Então vamos escrever aqui. Eu vou deixar aqui H para as equações horárias. Tá? Eu vou ter que velocidade é igual a quê? Velocidade inicial, eu já achei, 10. Estou escrevendo essa primeira, tá? Mais aceleração vezes tempo. A aceleração é menos 10, então é menos 10 t. E para a posição? Eu tenho que a posição final é o quê? A posição inicial é 0, a altura 0. Mais a velocidade inicial vezes o tempo. A velocidade inicial é 10. Mais 10t. E a aceleração gravitacional é menos 10. Quando eu colocar menos 10 aqui, vou dividir por 2. Menos 10 dividido por 2 vai dar menos 5 ao quadrado. Pronto. Essa é a equação horária da velocidade e da posição. Por que equação horária? Porque depende do tempo, tá vendo? Por isso que quando eu substituo esses parâmetros aqui, eu substituo apenas os coeficientes. T é o nosso domínio aqui. Não posso substituir eles, senão deixou de ser função. Deixou de ser uma função horária, não está dependendo do tempo mais. Tem que deixar o tempo aí. Beleza? Pronto. Essa é a equação horária. Vamos supor, vamos extrapolar esse exercício, certo? Vamos supor, deixa eu copiar isso daqui. Vamos avançar aqui. Essas são as equações horárias que a gente acabou de escrever, certo? Para o movimento. E aí, a gente vai fazer o seguinte. A pergunta é o seguinte, ó. Quanto tempo ele leva para subir? Essa é a minha pergunta. Para ele vir daqui para cá, gasta quanto tempo? Ah, essa pergunta é muito tranquila, professor Myron. Eu sei que quando ele sobe, lá em cima, a velocidade final dele vai ter que ser quanto? 0. Então, basta eu vir aqui, ó, na equação da velocidade, falar que ela é 0. Eu vou ter que encontrar quem? O tempo, que é justamente quem eu quero. Então, eu sei que a velocidade é 10 menos 10t, certo? Quando que a velocidade vai ser 0? Vou colocar 0 nela aqui, ó. Quando a velocidade é 0? 10 menos 10t. Se eu trocar o 10t de posição, eu vou ter 10t igual a 10. Precisa nem resolver, né? 10 vezes quanto dá 10? 10 vezes quanto dá 10? Só se for 1, né? 1 quê? 1, tá? Ou seja, depois de 1 segundo ele chega lá em cima. Então o tempo de subida, né? Vou colocar aqui a resposta. O tempo de subida é de 1 segundo. O tempo de descida é de quanto? 1 segundo. O tempo de subida é o tempo de descida. Então, todo esse movimento para subir, depois descer, leva 2 segundos. Porque é 1 segundo para subir e 1 segundo para descer. Certo? Um segundo exercício que vamos fazer, esse não entra, é esse aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó. Um corpo é arremessado verticalmente para cima a partir do solo. Então já vamos fazer o desenho. Física é assim, você vai fazendo o desenho. Vamos assumir um referencial, tá? Vamos assumir um referencial. A gente vai falar, ó, que tudo que está para cima é positivo, certo? E esse corpo vai ser lançado a partir do solo, tá? Então, vamos fazer esse corpo aqui. É um corpo amarelinho, tá?
Então, ele é lançado a partir aqui do solo. E aí ele sobe, tá? Ele é lançado... Opa! E... Só um segundo. Ele sobe. Ficou legal, não? Ele sobe, tá? A partir do solo. A partir do solo, eu vou falar que isso aqui, ó, é altura zero. Pode chamar de H, não tem problema. O importante é que você saiba que isso aqui é altura zero, certo? E ele sobe, ele sai daqui com uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, se ele sai daqui 30 metros por segundo, essa é a velocidade inicial. 30 metros por segundo. Se adotar que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Opa, esperei. 10 metros por segundo ao quadrado. Aí você pergunta, gravidade sempre é para baixo, puxa as coisas para baixo. No meu referencial, tudo que está para cima é positivo, então a gravidade tem que ser negativa, certo? Beleza? Determine, letra A, as funções horárias h e v de t. H é a altura, né? Então a gente tem, lembra que a função horária, a gente tem a função horária da velocidade, né? A velocidade é o quê? É a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E que a posição é o quê? É a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais meio da aceleração vezes tempo ao quadrado. Só que olha que estranho, ele falou as funções horárias h e v. O que é h? Ah, não, no lugar de s, lembra aqui, ó, no lugar de s, ele chamou de altura. Então, se eu quiser escrever isso aqui, ó, h é igual a h0, altura inicial, velocidade inicial vezes tempo, mais 1 meio de aceleração vezes tempo ao quadrado. É a mesma equação. Só que em vez de falar espaço, né, porque aqui a gente está trabalhando de cima para baixo. É um espaço vertical, né? Por isso que a gente chama lançamento vertical. E, geralmente, coisas verticais a gente associa com altura, tá? Então, você pode usar qualquer letra, desde que você esteja identificando como altura. Para a gente não ter que pensar que tem mais uma coisa para decorar, né? A gente vai continuar usando o S, mas a gente tem que lembrar que é um S que remete à altura, tá? É porque é movimento vertical. Agora, olha, para a gente escrever essas equações, a gente tem que saber quem é a velocidade inicial, quem é a aceleração e quem é a posição inicial. Porque a velocidade inicial a gente já colocou ali em cima e a aceleração também. Tem 3 coisas para a gente saber: velocidade inicial, aceleração e posição inicial. Beleza. Quem é a velocidade inicial? Já está aqui, né? A gente achou, é 30. Achou não, né? Ele deu metros por segundo. Quem que é a posição inicial? De onde o objeto parte? Qual é a localização dele quando ele parte? É da altura igual a zero, então é zero. Quanto que vale a aceleração? É a aceleração da gravidade, que vale quanto? Menos 10 metros ao quadrado. Precisa de mais alguma coisa? Não, tá tudo aqui. Vamos escrever essas equações, então? Então, eu vou ter que, para velocidade, eu vou ter velocidade inicial, que é 30. A aceleração é menos 10. T, certo? Para posição, eu vou ter posição é igual a quê? Posição inicial, eu sei que é 0. Mais velocidade inicial, que é 30. Vezes o T. Mais 1 meio de AT quadrado. 1 meio da aceleração é a metade da aceleração, certo? A metade de menos 10 é menos 5. Né? Aí é importante a gente lembrar, ó, é importante a gente lembrar, a gente escreve V, escreve S, mas a gente tem que lembrar que sempre que é velocidade em função do tempo, e aqui é a posição do tempo, tá? Do jeito que ele pede aqui, ó. Bom? Aí na letra B, ele quer saber quanto tempo ele demora para subir. Lembra do exercício anterior?
Ah, professor Mário, eu sei que quando ele chega lá em cima... Deixa eu pôr de outra cor aqui. Eu sei que quando ele chega lá em cima, a velocidade dele é o quê? 0. Então, basta eu olhar nessa equação aqui, ó, da velocidade e perguntar quando ela vai ser 0. Quando, né, ela vai ser 0? Ah, é só eu jogar 0 aqui. 0 igual a 30 menos 10t. A gente sabe, então, que 10t igual a 30. Então, ó, o tempo que gasta vai ser 30 dividido por 10, que dá quanto? 3. Demora 3 segundos para subir. Essa é a resposta, tá? Letra C. A altura máxima alcançada pelo corpo. Ora, se em 3 segundos é o tempo que ele leva para chegar aqui em cima, essa é a altura máxima, porque a gente falou que a velocidade é 0. A partir daqui, ó, ele vem, começa a frear, para, começa a voltar. Aqui é a altura 0. Então, para chegar na altura máxima, né, ele gastou quanto tempo? 3 segundos. É só a gente vir na equação que te fala a altura e colocar o tempo de quanto? 3 segundos. Então, estou procurando a posição quando ele está em 3 segundos, porque é a posição da altura máxima. O 0 nem vou colocar, vai ser 30 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. Tá? Então, a posição dele em 3 segundos, que é a posição máxima, da altura máxima, né? 30 vezes 3, 90. Menos 3 ao quadrado é 9. 5 vezes 9 dá o quê? 45. 90 menos 45 dá quanto? 45. Ou seja, essa altura aqui, ó, essa altura aqui dele, ó, ele vai atingir é de quanto? 40 metros, certo? Aí na letra D, né? Na letra D, ele pergunta o seguinte, ó. Na letra D, ele quer saber um instante de chegada ao solo. Ó, eu volto aqui, ó. Se ele gastou, olha só, se ele gastou 3 segundos para subir, ele vai gastar quantos segundos para descer? 3. Então, o tempo total dele, ó, é 3 segundos de subida mais 3 segundos de descida, que dá quanto? 6 segundos. Letra E. A velocidade escalar ao atingir o solo. O que te dá a velocidade em função do tempo? Essa equação aqui, ó. Vou marcar ela para você. Isso daqui está te dando a velocidade em função do tempo, ó. Essa aqui é a sua equação da velocidade em função do tempo, tá? É a equação da velocidade em função do tempo. Vamos reescrever ela lá. V de t é igual a 30 menos 10t, né? A gente sabe que V de t é igual a 30 menos 10t. Qual que é a pergunta? O instante em que chega ao solo. Quanto tempo demora para chegar ao solo? Opa, já foi a letra D. A letra E. A velocidade ao atingir o solo. Olha o tempo que demora para atingir o solo. É 6 segundos. Então, no lugar da velocidade, eu quero saber a velocidade exatamente em 6 segundos, porque é o tempo que leva para atingir o solo. 30 menos 10 vezes 6. Velocidade quando passa 6 segundos, porque eu sei que 6 segundos é o tempo que demora para voltar ao solo, é 30 menos 10 vezes 6, 60. A velocidade após 6 segundos é igual a quanto? Menos 30 metros por segundo. Ah, professor, mas peraí, a velocidade é negativa? É, olha só. Olha esse desenho aqui. Com que velocidade ele sai? 30 metros por segundo. Velocidade para cima. Ele vai lá e volta e chega aqui no solo com quanto? 30 metros por segundo para baixo. Por isso que, inclusive, ela é negativa.
certo? Por isso que ela é negativa. Ele saiu com 30 para cima e voltou com 30 para baixo. Muito importante, que a gente vai ver no próximo conteúdo. Olha a letra F. Os gráficos da altura e da velocidade em função do tempo. Tá? Eu vou escrever os dois aqui de novo. Aliás, vou lá copiar. Copiar eles aqui. Dá tempo. Terminar de ajeitar aqui. A posição. Isso aqui é a velocidade em função do tempo. Para a velocidade, ó, vamos fazer o gráfico da velocidade. A gente tem aqui tempo. Aqui é o eixo onde eles se cruzam, a gente coloca 0. Esse aqui é o eixo da velocidade, certo? Quando o tempo é 0, olha só, os exercícios tem tudinho. Quando o tempo é 0, começa quanto a velocidade? Com 30, certo? Vamos lá. Quando o tempo é 0, a velocidade é quanto? 30. À medida que o tempo passa, certo? A velocidade, eu sei que ela vai parar onde? No menos 30, porque é quando ele volta e a velocidade inverte. Aí chega lá no chão com menos 30. Mas é 30 no instante 0, certo? Depois que passa 3 segundos, eu sei que o objeto chegou lá em cima e a velocidade dele lá em cima é o quê? 0. Então vamos montar aqui, ó, depois de 3 segundos, ó, a velocidade dele é o quê? 0. Então, ó, os pontos que são da velocidade dele, ó, vou colocar aqui em verde. Ele começa aqui, no tempo 0 é 30. Passa 3 segundos, ela é 0, então fica o ponto aqui. Depois, quando passa mais 3 segundos, ou seja, está aqui no 6, a velocidade dele é quanto? Menos 30, ó. Menos 30, ou seja, isso aqui é a equação de o quê? Uma reta, tá vendo? Uma velocidade que sempre diminui com o tempo. Ela começa alta, lá em cima é 0, quando passa 3 segundos você chega na altura máxima, depois para 0. Agora, vamos fazer o gráfico da posição em função do tempo, ó. É a posição em função do tempo. Ele começa na altura 0, certo? A posição dele aumenta até chegar na altura máxima, que é quanto? Qual que é a altura máxima dele? A gente já descobriu aqui, ó, 45 metros. A altura em que a velocidade dele é 0. 45 metros. Depois disso, o que acontece? Ele volta, o objeto sobe e começa a cair de novo. Quanto tempo demora para ele subir e cair? 6 segundos. Então, qual que é o tempo da altura máxima? 3 segundos. Esse é o gráfico, parábola, certo? Difícil? Não, professor, facinho, é só estudar, beleza? Estuda bastante, um abraço do professor.